Meus amigos, essa notícia aqui é muito quente, cara. É do canal do Josué Aragão. A federal chegou no Lula, 18 mandatos e uma descoberta que muda tudo. Então vamos ver esse vídeo aqui, que o vídeo tá incrível, velho. Isso aqui todo mundo tem que ver, galera. Compartilha, deixa seu like, porque o pessoal tem que saber da verdade. A cada dia que passa, o caso do Banco Master chega mais perto do Lula e o relógio dessa bomba está muito próximo de chegar ao fim. Será que é por isso que o Lula ele anda tão nervoso? Será que é por isso que o comportamento do Lula nessa semana, lá no G7, lá na França, foi tão vergonhoso? Porque, meus amigos, a Polícia Federal acabou de dar o passo mais importante desde o início do escândalo do Banco Master. Hoje cedo, de manhã cedo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente na Bahia, em São Paulo e também no Distrito Federal. E o alvo principal é nada mais, nada menos que Jacques Wagner, senador pelo PT da Bahia, que é simplesmente o líder do governo Lula no Senado Federal. A gente não está falando de um peixinho pequeno, não é qualquer político. A gente está falando do Jacques Wagner, o cara que foi no ouvido do presidente do Senado toda vez que o Lula precisou de um voto na Casa Alta. A gente está falando do principal articulador político do Lula, o homem que coordenou a aprovação dos projetos mais importantes do governo Lula nos últimos 3 anos e que agora é alvo de uma mega operação que investiga corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O que antes era apenas rumores, agora está oficialmente confirmado o envolvimento até o pescoço do governo Lula no escândalo do Banco Master. E o que a Polícia Federal encontrou, meus amigos, foi algo simplesmente impressionante. Segundo a decisão do ministro Aí, meus amigos, tem aqueles bando de tonto militante, mostra pra eles isso aqui. Aí é onde esse povo tonto aí fica na miséria, aí na pobreza, e os pessoal que eles defendem, que é papaizinho pra lá, papaizinho pra cá, os caras vivem no luxo, tudo com o nosso dinheiro, tudo dinheiro roubado. André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou essa operação, há indícios de que o Jacques Wagner recebeu vantagens indevidas do Banco Master e também de pessoas ligadas ao Daniel Vorcaro. Recebeu um apartamento no empreendimento Poem Horto, que fica em Salvador, na Bahia, avaliado numa bagatelinha de 2,5 milhões de reais, repasses de 3,5 milhões para a BN Financeira, que é a empresa da nora do Jacques Wagner, a Boni Bonilha. No total, entre 2022 e 2025, essa empresa recebeu uma bagatelinha de 12 milhões de reais do Banco Master, segundo a quebra de sigilo fiscal do banco. Além disso, voos em jatos particulares do Daniel Vorcaro, ingressos para shows no exterior, toda essa farra foi paga pelo banco, que o PT jurava de pé junto que não tinha nada a ver com isso. A narrativa do PT era empurrar o caso do Banco Master pro Bolsonaro para chamar de Bolsomaster, mas parece que as coisas estão ficando bem... Não colou nada, velho. O financiamento de um filme com isso aí, velho, não tem nada a ver, mano. mais óbvias nesse momento. E não é somente isso. Quando a Polícia Federal entrou no quarto de hotel onde o Jacques Wagner mora, lá no Distrito Federal, encontrou 49 mil dólares em dinheiro vivo. Nas buscas feitas na Bahia, encontraram mais 33 mil euros e 6.175 dólares. No total, convertendo para o real, deu uma brincadeirinha aí de aproximadamente 441 mil reais em espécie, em moeda estrangeira, guardados pelo líder do Lula no Senado. O senador, que ganha, todo mundo sabe, né, que ganha em real, estava ali, foi encontrado com dólar, com euro debaixo do colchão. Você tá entendendo o que está acontecendo aqui, meu amigo? Agora tá ficando mais claro, só não enxerga quem não quer, que esse escândalo tem a digital do governo Lula desde o início. Você lembra da CPI do Banco Master? Você lembra que os senadores do PT, todos eles votaram contra a instalação dessa CPI? Todos eles votaram contra a criação de uma comissão parlamentar que investiga justamente o escândalo do Banco Master. E agora a gente descobriu que o líder do governo do PT no Senado, o homem que coordenava todos esses votos, o voto do PT, ele estava recebendo apartamento e dinheiro do banco que seria investigado. O que você acha desse absurdo todo, hein? E a investigação da Polícia Federal mostra que essa podridão, cara, começou muito antes da venda dos títulos podres do Banco Master. Começou lá em 2007, quando o governo do PT... Daí Molusco vai falar, não conheço esse cara não, do jeito que ele fala, não sei, não sabe de nada, não é ele, tudo, ele é inocente, ele é o perfeito, ele é o número 1, ele nunca faz nada de errado, e nunca aceita as trambicagens que o partido dele faz. A Bahia criou o tal do Cred Sexta, que era um cartão de benefícios para os servidores públicos vinculados à rede de supermercado Sexta do Povo, que era uma rede estatal do governo baiano. Para quem ainda acredita em estatal, bom, você está entendendo para que servem as estatais, né? É para isso, para serem aparelhadas e para favorecerem justamente esse tipo de esquema. Em 2018, com o Rui Costa, guarda esse nome, com o Rui Costa como governador da Bahia e Jacques Wagner à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, essa estatal, ela foi privatizada num leilão, onde, curiosamente e muito estranho, né, apareceu apenas um único comprador, que foi o Augusto Lima. Guarda esse nome também. Esse Augusto Lima, ele pagou 15 milhões de reais nessa estatal. E em poucos dias, o Augusto Lima repassou os direitos do Cred Sexta para quem? Para o banco que depois virou o Banco Master. Ele vendeu isso por 30 milhões de reais, botando aí 15 milhões de reais no seu bolso. O Rui Costa, lembra desse nome que eu falei para você guardar? O Rui Costa, que foi governador da Bahia, hoje ele é ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, que é o mesmo cargo que a Dilma ocupava lá na época do Lula. O Jacques Wagner, hoje, é senador líder do PT no Senado Federal e é alvo hoje também da Polícia Federal. Uma coisa curiosa que a Polícia Federal divulgou é que teve uma mensagem enviada em março de 2025, que foi interceptada pela Polícia Federal. O Augusto Lima, ele enviou a seguinte mensagem para o Jacques Wagner, abre aspas, você mais do que ninguém sabe da minha história e você faz parte disso. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, é justamente o próprio operador do esquema, nas palavras dele, dizendo que o líder do governo Lula faz parte de toda essa história, de todo esse esquema. E tem mais, meu amigo, tem um detalhe que coloca a cereja nesse bolo.
Em 4 de dezembro de 2024, o Daniel Worcaro se reuniu com o Lula no Palácio do Planalto. E essa reunião aconteceu fora da agenda oficial do Lula, justamente para tentar esconder. Quem é que estava nessa sala participando dessa reunião? Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, aquele que foi o governador da Bahia, o mesmo que privatizou a Cesta do Povo para o Augusto Lima, e o próprio Augusto Lima também, que é o operador de todo esse esquema, o homem que articulou a privatização, montou o Credit Sexta, conectou tudo isso ao Banco Master e depois escreveu uma mensagem lá para o Jacques Wagner dizendo que ele fazia parte disso tudo. Todos estavam nessa mesma sala com o presidente da República, com o Lula, discutindo o futuro do banco que é hoje o centro do maior escândalo financeiro. Não precisa ser nenhum gênio pra juntar todos esses pontos, cara. Não precisa. É fogo, né, velho? Ainda tem um monte de gente que fica defendendo isso aqui, cara. Isso não entra... Mano, eu não me conformo com isso, cara. Não me conformo, velho. Da história do nosso país. E a Operação Compliance Zero, ela tá revelando, cara, que essa história vai para muito além de um banco que vendia títulos podres. A investigação já aponta ligações com o crime organizado, com a lavagem de dinheiro em escala bilionária e com um esquema que usou dinheiro dos servidores públicos da Bahia como combustível. Como eu disse, o relógio dessa bomba tá chegando ao fim e cada vez que ele toca, o endereço é sempre o mesmo. É o topo. Pois é, meus amigos, acordamos no dia de hoje com essa mega operação da Polícia Federal, nessa matéria que saiu aqui na CNN, em todos os portais. Jacques Wagner, líder do governo Lula, é alvo de operação no caso do Banco Master. Augusto Lima também, ó, lembra do Augusto Lima? Ex-sócio do Banco Master, também é alvo de busca e apreensão. Os mandados são cumpridos na Bahia, São Paulo e no Distrito Federal, e eles estão sendo investigados por crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Essa operação que teve aí a autorização do André Mendonça, do ministro André Mendonça, que inclusive, ó, tem uma outra bomba colocada aqui na mesa no dia de hoje. Mendonça deve deixar o Worcaro na Polícia Federal e manter a chance de uma nova delação. Tá todo mundo aguardando essa nova delação, enquanto tem uma galera que tá tentando que essa delação não vá pra frente. Obviamente, porque se o Daniel Worcaro abrir a boca, meio mundo cai, mas o André Mendonça tá usando aqui alguns mecanismos justamente para manter viva essa chance do Daniel Worcaro delatar, abrir a boca, dar com a língua nos dentes e entregar todo mundo, sem exceção, que participou desse esquema. Porque abaixo de Worcaro tem outras pessoas importantes que querem sim delatar. Então essas pessoas delatando, o Worcaro vai ter que abrir o jogo, velho. Não vai poder esconder mais nada, velho. A publicação que saiu no Twitter diz assim, ó, o semblante de velório entre os jornalistas agora é nítido. O escândalo envolvendo o PT da Bahia é algo surreal. É impressionante como o consórcio da imprensa trabalha para não manchar, ou melhor, não desonrar o pix da verba publicitária que escorre para dentro da Globo e de outros sistemas também. É impagável olhar para o semblante dessa turma aqui da Globo News. Presta atenção no que eles disseram. Um movimento importante, mas longe de aliviar as contas para o governo e para o petismo. Afinal de contas, a gente está falando de alguém que em determinado momento da história, e não faz tanto tempo assim, chegou a ser cotado para ser o herdeiro do presidente Lula numa eleição em 2018, que acabou sendo disputada pelo Fernando Haddad. Jacques Wagner era, naquele momento, um dos petistas tidos como um possível sucessor do presidente Lula, assim como foi recentemente, quando houve uma discussão se o presidente Lula caminharia para uma nova tentativa de reeleição ou não. O nome do Jacques Wagner sempre pontuou ali entre os 2 ou 3 cotados para ser candidato à presidência da República, né? Ou seja, é o mesmo perfil do Lula, é tudo farinha do mesmo saco. Tem um vínculo com o presidente da República, desde a estruturação da CUT, desde o sindicato dos químicos lá na Bahia, a estruturação da CUT no Estado, o desenvolvimento do partido no Estado, depois deputado federal, depois governador de Estado, depois secretário estadual, senador, enfim. É uma figura ligada intrinsecamente à nata, ao que há de mais importante no petismo, né? Por isso, de fato, claro, deixar a liderança do governo seria um movimento importante, mas vai precisar de mais do que isso, não é, Marina? Porque é sempre importante a gente ressaltar, é uma figura, não é? No álbum de figurinhas, na página, já aproveitando que a gente está aqui em período de Copa do Mundo, no álbum de figurinhas é um daqueles que tem destaque absoluto no petismo ali, né? Na realidade, é aquela figurinha brilhosa, aquela figurinha rara. Pois é, esse é o Jacques Wagner. E é o cara que tá no meio de todo esse escândalo. Nessa outra publicação aqui do pessoal do UOL, o UOL também já meio que tentando passar pano para dizer que o Lula já sabia disso tudo. Não se safa ninguém do PT e dos aliados, cara. Ninguém. Todo mundo tá envolvido com coisa errada. Todo mundo, velho. Quem diria, né? Não é novidade isso aí, né, meus amigos? O Lula já estava preparado. O Lula já tem uma carta na manga para tentar resolver esse problema do caso do Jacques Wagner. Qual que seria essa carta na manga, hein? E o presidente Lula já estava preparado para a possibilidade de um escândalo do Banco Master atingir pessoas do núcleo do seu governo, especialmente da Bahia. Mas não foi o Lula que disse que esse negócio do Banco Master não tinha nada a ver com o PT, não tinha nada a ver com o governo Lula, que era coisa do Bolsonaro e das suas crias, da família Bolsonaro, não era o tal do Bolsomaster? Como é que agora a nata do governo Lula estava envolvida com o Banco Master? Inclusive, o próprio Worcaro fez reunião com o Lula. Então, essa conta não fecha, né, meu amigo? E já teria, inclusive, ensaiado a resposta para dar caso as investigações de fato avançassem sobre as autoridades ligadas a ele. E agora vai ensaiar uma... Ele já sabia que ia dar merda, então ele já deixou tudo encenado. Ai, ai, aí vai vir os baba-ovo dele. É, pai, você tá falando a verdade. Ah, mano, vocês têm que se lascar tudo, bando de otário. A narrativa para tentar ludibriar a população brasileira, para transferir essa responsabilidade para as costas de uma outra pessoa, ao invés de assumir essa responsabilidade. Isso só prova que o Lula é totalmente conivente com corrupção nesse país, principalmente quando vem do seu próprio partido. Nessa quinta-feira, essa operação de hoje, alvo Jacques Wagner, dinheiro encontrado na casa dele, de acordo com aliados e ministros que integram a equipe do presidente Lula. Desde que os sinais sobre um possível envolvimento do senador Jacques Wagner começaram a aparecer na imprensa, o presidente adotou um discurso interno de que o seu governo, a Polícia Federal, trabalha e quem for suspeito tem que se explicar e pagar pelos erros que cometeu. Ou seja, não vai passar pano para Jacques Wagner, vai exigir que ele se explique, assim como ele fez, inclusive, com o filho dele, né, o Lulinha, quando o nome dele surgiu e ele entrevistou.
outra palhaçada aí. Fala que não ia passar a mão na cabeça do Lula. E a gente tá sabendo o que ele tá fazendo aí. Tirou o delegado que tava investigando o caso lá. Tá uma palhaçada isso aí, cara. Está aqui o UOL mesmo, ele disse, né, que ele tinha que se explicar, que ele tinha que explicar e se fizesse alguma coisa teria que pagar o preço. Qual foi o preço que o Lulinha pagou até agora? Nada. Ele só está recebendo escudo, proteção. E é exatamente o que vai acontecer com o Jacques Wagner ou qualquer outra pessoa do governo do PT que estiver envolvido nisso tudo. A Malu Gaspar também, ela trouxe algumas informações do envolvimento do Jacques Wagner com o Banco Master, com essa operação da Polícia Federal. Olha só o que ela disse. Quer dizer que o Jacques Wagner é uma espécie de sócio fundador da bancada do Master, entendeu? É um dos primeiros políticos que inaugurou essa relação. E já faz tempo, como você falou, André, que a gente ouvia dizer que o Jacques Wagner andava em aviões do Master, que ele tinha uma relação muito próxima com o Master, e nas entrevistas que ele dava, inclusive para nós aqui, ele costumava dizer, não conheço o Daniel Vorcaro. Ok, não conhece Daniel Vorcaro, mas as mensagens mostram que ele era muito ligado ao Augusto Lima. Inclusive, nas mensagens, segundo eu apurei, ele chama o Augusto Lima de Guga. Então, ele conversa com o Guga sobre voos, ele conversa com o Guga sobre shows, né, os ingressos para o show da Taylor Swift, que ele pegou com o Master pagou para os familiares dele, as filhas dele, em Los Angeles, em São Paulo. Ele conversa, passa dados do apartamento, dados que precisam ser enviados para a construtora para que o apartamento seja comprado. E tem o contrato de consultoria que o Master fez com a empresa da nora dele, a Boni Bonilha, que até onde se sabe recebeu pelo menos 11 milhões de reais. Então, são vários vínculos, na verdade, né, que fazem com que o Jacques Wagner seja considerado ali dentro um político do Master, uma pessoa do grupo, né? Tanto que o Augusto Lima explica para ele no dia do anúncio da venda do Master para o BRB, olha, você tá com a gente desde o começo, você é responsável por isso, você é um dos nossos. É essa a relação, André. É por isso que sempre se falou que o PT da Bahia era parte do esquema do Master, porque tudo isso começou ali com o Jacques Wagner e seguiu nos outros governos, né? No Rui Costa e no Jerônimo Rodrigues. Mas não era cria da direita, que agora é do Jacques Wagner? Você tá entendendo por que os senadores do PT, ninguém votou a favor da CPI do Banco Master? Agora você imagina a quantidade de gente que não deve estar envolvida nessa questão do Banco Master, de peixe maior ainda do que o Jacques Wagner. Será que é por isso que o Lula anda muito nervoso? Porque essa questão do Banco Master pode chegar no andar de cima, como o Fernando Haddad dizia, né? Será que isso pode chegar no andar de cima? E principalmente em todo esse caso aí do Banco Master, a Polícia Federal tá trazendo alguns indícios de que alguns grupos financeiros tinham ligação com grupos terroristas, né? Que são agora classificados pelos Estados Unidos como os grupos terroristas. Será que é por isso que o Donald Trump também tem tratado o Lula desse jeito, como a gente vai ver nesse vídeo aqui, ó? No evento lá do G7, o Donald Trump tá passando no corredor e ele vai cumprimentar o Lula. Preste atenção na forma como o Donald Trump cumprimenta o Lula. Tá vendo? Ó, o Trump vem, o Lula estende a mão, tá vendo a mão do Lula aqui, ó? O Lula estende a mão, o Donald Trump vai apertar a mão do Lula, ó. Apertou a mão, você vai ver que é a mão do Lula, ó. Apertou a mão, ó. E depois dá um solavanco pra baixo, ó. Puxa a mão do Lula pra baixo, ó. Tá vendo? Jogou pra baixo e o Lula bastante sem graça aqui, ó. E o Donald Trump passa e depois o Donald Trump fala: ó, good job, você mandou bem, bom trabalho. De novo, ó. Vou passar aqui devagarzinho pra você prestar atenção. Okay? Good job. Okay? Good job. Como dizem, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Muito top, Bom, meus amigos, a Operação Compliance Zero está revelando que o escândalo do Banco Master vai para muito além de títulos podres e apartamentos de presente. Em março de 2026, agora, a Polícia Federal deflagrou a Operação Falax. E o que ela encontrou? Que o Comando Vermelho usava o mesmo esquema de lavagem de dinheiro do Banco Master. O mesmíssimo esquema. O grupo que tentou comprar o Banco Master dias antes também da liquidação, que foi o grupo Fictor, tinha entre os sócios fundadores um cara chamado Rafael de Góes, um dos alvos também dessa operação. Outro alvo foi o Luiz Rubini, ex-sócio da Fictor. Rubini era membro do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do governo Lula. E não para por aí. Na sexta fase da operação, a Polícia Federal prendeu hackers de um grupo chamado Os Meninos. Que nome sugestivo, né? Os Meninos. Será que eram os meninos do Lula? Eles receberam dinheiro do esquema para derrubar perfis de redes sociais que criticavam o Banco Master e também para tentar invadir dispositivos de opositores. O banco pagava hackers para calar quem falasse demais. Você tá percebendo da dimensão das coisas que estão sendo reveladas pela Polícia Federal? A gente não tá uma verdadeira quadrilha organizada, cara. Mais uma, né? falando de um banco que emitiu apenas títulos podres. A gente está falando de uma estrutura que conectava o sistema financeiro, o crime organizado, políticos do PT, membros do governo Lula e espionagem digital de adversários. Tudo dentro do mesmo esquema. E o líder do governo no Senado estava no meio disso tudo, com dólar e euro guardado no quarto de hotel. E aí começa a fazer sentido uma pergunta que poucas pessoas estão se fazendo nesse momento. Que é o seguinte: por que o Lula se recusa a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Os Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram o pedido formalmente. O governo Lula rejeitou, nem sentou para negociar. O Lula foi lá pessoalmente para rejeitar a classificação. Por quê? Porque o Lula sabe muito bem que... Não é estranho o chefe de uma nação proteger com unhas e dentes esse tipo de criminoso, cara. E é tipo ao contrário, né? Ele, em vez de defender o trabalhador que ele usa como bandeira, ele não, cara, ele tá defendendo as pessoas erradas. Ah, mano, esse pessoal tem muito que se lascar, que fica lambendo ele, cara. Eu não vou cansar de falar isso, vocês têm tudo que se lascar mesmo, mano. Ficar defendendo um cara desse aí que não tá nem aí pra vocês, só quer o voto de vocês, pra no final ele defender as pessoas erradas.
Ah, mano, vocês têm que tomar... Deixa pra lá. Quando os Estados Unidos classificam o crime organizado brasileiro como terrorismo, a investigação não vai parar no traficante. Ela começa a subir e chega em quem lavou dinheiro junto, em quem facilitou, em quem olhou para o outro lado e deixou a coisa acontecer. No G7, lá na França, o Trump ele foi questionado justamente sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e também sobre as tarifas impostas ao Brasil. A resposta do Trump foi muito simples, curta e grossa. Ele disse que o Brasil está se tornando um país duro politicamente, um pouco perigoso e meio desagradável. Essa foi a descrição que o presidente dos Estados Unidos deu ao Brasil na frente do mundo inteiro. Enquanto isso, o Lula estava do outro lado da mesa, sem foto com Donald Trump, sem reunião bilateral, sem nenhuma entrega para mostrar a sua militância e principalmente também ao povo brasileiro. Será que é por isso que o Lula ele anda tão nervoso? Será que é por isso que essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas incomoda tanto o governo brasileiro? Quem deve Porque a teme. Operação Compliance Zero está mostrando que o Banco Master não era apenas um banco, era um nó. Na realidade, esse nó que conectava crime organizado, senadores do PT, membros do governo Lula, hackers pagos para calar quem falasse demais. Ou seja, meus amigos, repetindo pra gente finalizar aqui, o relógio dessa bomba tá chegando ao fim e nós estaremos por aqui acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Vem com a gente? Então faz o seguinte, ó, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nada do que tá acontecendo no caso do Banco Master. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo de comentários. Deixa aqui embaixo para saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui pra nossa conversa. Mas antes da gente finalizar, um recado importante sobre a nossa ferramenta. Bom, meus amigos, o link do canal dele tá aqui na descrição. Coloca a opinião de vocês aí. Coloca aí, Bolsonaro 22. A gente vai fazer campanha gratuita pra ele, galera. Tamo junto. Fui.